permuta de criptoativos, ou seja, troca de um criptoativo por outro. E aí, você sabe como essa operação é tributada? Existe muita informação desencontrada acerca da tributação incidente sobre a permuta de criptoativos. Então, se você fez permuta nos últimos 5 anos e quer saber, sem juridiquês, como que isso funciona, esse vídeo é exatamente para você. Fala pessoal, meu nome é Thiago Barbosa, sou advogado tributarista, especialista em criptoativos e no vídeo de hoje a gente vai tratar de forma direta, sem juridiquês, como funciona a tributação na permuta de criptoativos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui para dar uma força para o nosso canal, que está bem no início, e deixar seu like. Sem qualquer enrolação, bora pro vídeo, valendo! Para entender essa matéria de modo claro, é preciso saber somente 2 conceitos básicos. O primeiro deles todo mundo já sabe de forma intuitiva, que é o conceito de permuta. A permuta nada mais é do que a troca de um bem pelo outro. Se eu quero trocar o meu carro com o carro de outra pessoa, essa operação seria tida como permuta e ocorre da mesma forma com os criptoativos. Ou seja, se você tem um Bitcoin e quer trocar ele por determinada quantidade de Ethereum, ao invés de vendê-lo, pegar a moeda Fiat e comprar outro Ethereum, você pode trocar diretamente Bitcoin por Ethereum. Essa operação é considerada permuta. O segundo conceito é o conceito de ganho de capital. O que é o ganho de capital? É o lucro que você tem quando você vende, tecnicamente se fala alienar. Então quando você aliena, vende o seu criptoativo e põe o dinheiro no bolso, um lucro no bolso, esse montante do lucro é chamado de ganho de capital. E sobre esse montante incide um imposto de renda, geralmente sob a alíquota de 15%. Então, agora que você sabe o que é permuta e o que é ganho de capital, vem o detalhe que causa confusão com relação à tributação da permuta. A confusão se dá pelo seguinte: pense que no regulamento do imposto de renda, no artigo 128, parágrafo 4º, ele traz ali as hipóteses de alienação sob as quais incide o imposto de renda, toda vez que você tem ganho de capital. Tiago, ficou confuso. Alienação, imposto de renda, ganho de capital, tudo junto. Segura aí que eu vou traduzir para você. Dentro desse artigo, ele vai enumerar ali as hipóteses que são consideradas alienação. Ou seja, toda hipótese que tem ali é submetida à tributação do imposto de renda sob a forma do ganho de capital. Quando você vende, coloca um lucro no bolso. Eu falei aqui a palavra vende porque compra e venda é a forma mais comum de alienação, mas existem outras como a permuta e a dação em pagamento. Então, se você for seguir o pé da letra, o artigo 128 determina que a operação de permuta é sim tributada pelo imposto de renda. Mas, Thiago, você falou que o artigo 128 ele é expresso em determinar que as operações de permuta são tributáveis. Mas e aí, onde que está a polêmica? Por que você falou que muita gente defende e fala que essa operação não seria tributada? Bem, acontece o seguinte: sempre que um artigo de lei ele entra no nosso ordenamento, nosso sistema jurídico, ele deve obedecer às normas que são hierarquicamente superiores. No caso das normas tributárias, ao ser inseridas aqui no nosso sistema, elas devem obedecer à Constituição Federal, que é a base de tudo, e o Código Tributário Nacional. Então, quando se verifica o artigo do regulamento determinando a tributação das operações de permuta, muitos doutrinadores defendem que essa operação de permuta não está em linha com o conceito de renda, firmado ali tanto no Código Tributário Nacional quanto nas linhas da Constituição Federal. Dito isso, o que acontece é que você pode questionar a legitimidade desse dispositivo, mas não entenda errado. Não é que essa operação não é tributada hoje. Literalmente, a Receita vai te autuar por operações realizadas com permuta. O que acontece é que você pode questionar esse dispositivo no judiciário. Tudo bem, Thiago, já entendi a polêmica, mas na prática, a Receita Federal vai fazer o que com minhas operações de permuta? Bem, ao analisar suas operações de permuta, a Receita vai considerar como se fosse operações de venda seguida de compra. Como assim? Suponha que você comprou um Bitcoin por 100 mil reais. Em determinado momento, você trocou por uma quantidade de Ethereum que custa 130 mil reais. Para a Receita Federal, é como se você tivesse vendido seu Bitcoin por 130 e, na sequência, comprado Ethereum.
Note que como você comprou o Bitcoin por R$100.000, ao vendê-lo, entre aspas, por 130, você colocou um lucro de R$30.000 no bolso. Sobre esse lucro, deve incidir a tributação do imposto de renda de 15%. O grande ponto de discussão é, será que você colocou mesmo esses 30 no bolso? De fato, você não colocou, porque quando você faz essa permuta, você simplesmente trocou um bem pelo outro. E ao trocar esse um bem pelo outro, você não tem esse dinheiro no bolso. Você não consegue pagar esse imposto de renda sem ter que se desfazer de algum bem seu. E é por isso que essa norma, que determina a incidência do imposto de renda sobre a permuta, ela é altamente questionável. O correto seria haver a tributação somente quando você liquida esse bem, transforma ele em moeda fiat em algum momento do futuro. Aí sim você vai ter uma renda no bolso capaz de pagar o seu imposto de renda. Mas isso ainda é uma questão a ser decidida em medidas judiciais. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal para dar uma força e deixar o seu like. Mas, se mesmo assim você ainda ficou com dúvida, deixa nos comentários que a gente responde para você. Até a próxima e grande abraço!